Ok. Bom, pessoal, nas aulas anteriores, então, nós falamos sobre vetores, né? Lembrando que vetores, então, eles são unidimensionais e são homogêneos, tá? Então, nós temos aqui os nossos vetores. Em seguida, nós vimos, então, uma segunda classe de objetos, que são as matrizes. E vimos então que elas eram bidimensionais. Eu não cheguei a mostrar a vocês, mas a gente pode até ver que elas são homogêneas. Vou mostrar para vocês adiante. Então, por que matrizes, o que matriz adiciona de interessante em relação a vetores? O fato de que eu posso combinar múltiplas informações, tá, ao longo de colunas. Então, ao invés de ter os dados em vetores separados, por exemplo, pesos, alturas, IMC e as outras variáveis que nós calculamos, ao invés de ter um vetor para cada uma dessas classes, para cada uma dessas informações separada na workspace, matrizes então nos permitia combinar esses múltiplos dados em um mesmo objeto, tá? O que é bastante útil. Porém, nós vemos aqui que ambos os casos, esses objetos aqui, essas duas classes de objetos, elas são homogêneas. Ou seja, nós não podemos armazenar elementos de modos diferentes em vetores ou matrizes. Todos os elementos têm exatamente o mesmo modo, tá? Então, só para demonstrar isso daqui no R, mais uma vez, isso aqui ainda são exemplos da aula anterior. Nós tínhamos essa minha matriz, que está aqui disponível na minha workspace, referente à última aula, tá? Nós temos então que ela é um objeto homogêneo. Então, digamos que eu queira substituir a altura do TEL por um hífen. Tá? Vamos fazer isso então? Então, eu poderia selecionar de minha matriz, na linha referente ao TEL e na coluna referente às alturas. Tá? Tá aqui, 1,75. Eu quero alterar isso daqui para um hífen. O que você acha que vai acontecer? Lembrando que matriz é homogêneo, tá? Eu estou querendo colocar então esse hífen. O hífen é um caractere. Eu quero adicionar um caractere em uma matriz numérica. O resultado disso, vamos ver. O que foi que aconteceu? Todos os demais elementos foram forçados ao modo caractere. Por quê? Nós vimos também em aulas anteriores que caractere tem precedência sobre numérico, que por sua vez tem precedência sobre lógico. Tá? Então é exatamente isso que aconteceu aqui. Veja, eu tinha 5 por 5, 25 elementos numéricos. Tentei adicionar um único elemento caractere e olha só o que aconteceu. Todos os demais viraram caracteres. Poderia acontecer algo similar, por exemplo. Deixe-me desfazer. Não vou tentar desfazer isso daqui não. Não, tudo bem, você pode tentar desfazer isso daqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou retornar alturas para o que era anteriormente, tá? Então, minha matriz, deixa-me corrigir. Eu só aproveito o comando que eu executei anteriormente, tá aqui. Para ficar registrado então no script, eu vou copiar isso daqui, colar aqui no script, tá? E em seguida eu vou colocar, vamos colocar o valor que estava anteriormente, que era 1,75. 1,75. Vamos tentar fazer isso. Vamos ver qual é o resultado disso. Minha matriz. Tá? Veja que ainda permanece como numérico. Então, o que eu gostaria de fazer agora é converter esses valores que estão no modo caractere para o modo numérico. Para isso, nós podemos usar uma função asNumeric. Tá? Minha matriz. E vamos ver então o resultado disso daqui. Não, não é bem o que eu estava esperando, não. Bom, corta.
Então veja que, embora eu tenha tentado adicionar aqui o número, minha matriz, se eu analisar a estrutura de minha matriz, a gente vai ver que ela é um caractere. Tá vendo? Bom, um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Veja que quando nós fazemos estrutura, ao invés de apresentar apenas uma única informação de uma dimensão, como nós vimos para vetores, veja que aqui aparece duas dimensões. Tá vendo? Ele está me informando que essa matriz ela é um caractere com 5 linhas e 5 colunas. Tá? Então ela é um caractere. Se eu quiser transformá-la de volta para um vetor, depois de eu ter feito aquela modificação, tá? Minha matriz está aqui, eu gostaria de transformá-la para um vetor. Desculpa, eu gostaria de transformá-la para numérico. Então nós podemos usar a função apply para isso. Eu vou fazer apply em minha matriz, posso escolher qualquer dimensão, tanto faz aqui 1 ou 2, vamos colocar o número 1. E a função que eu quero utilizar é a função asNumeric. Ela vai tentar converter os elementos para numérico. Tá? E agora sim nós temos então o resultado ok. Corta. Então, para fazer essa conversão para um modo numérico, nós vamos utilizar aqui, eu poderia usar outras abordagens, mas eu vou utilizar a função apply para isso. Tá? Eu vou aplicar em minha matriz, ao longo das colunas, tá? A função asNumeric. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar converter os elementos para numérico. Quando isso for possível, ela vai fazer essa conversão. Onde isso não for possível, ela vai colocar um NA para indicar valor faltante, tá? Indicar que não foi possível. Mas aqui nesse caso, todos os números podem facilmente ser convertidos para... Todos os caracteres da matriz anterior podem ser facilmente convertidos para numérico. Se eu quiser, então, que isso seja permanente, então eu vou fazer minha matriz recebe essa expressão, o resultado dessa expressão, tá? Tá aqui essa matriz. Veja que eu perdi o nome dos elementos, das colunas, desculpa, o nome das linhas. Se eu fizer, por exemplo, raw names de minha matriz, o resultado é null, não tem nome, tá? Mas eu devo ter aqui na minha workspace, tenho, tá? Esse vetor, lá da segunda aula, eu acho, em que nós tínhamos esse vetor com os nomes. Como esses nomes correspondem exatamente à mesma ordem das linhas, eu posso fazer, então, raw names de minha matriz recebe os elementos do vetor nomes. Nesse caso agora, minha matriz contém as linhas nomeadas. Tudo bem? Bom, então isso foi apenas para demonstrar a vocês que matrizes também são homogêneas, assim como vetores. Eu não posso ter dois elementos de modos diferentes numa mesma matriz. Se eu tentar fazer isso, o que vai acontecer é que todos os elementos da matriz serão forçados a um modo predominante. Perfeito. É preciso ter muito cuidado com isso, porque se as suas colunas, se por causa de um único caractere, toda a sua matriz ela é convertida a caractere, tá? Você não vai conseguir fazer operações matemáticas. Você não vai conseguir calcular média, mediana, mínimo, máximo, nada disso. Vai dar uma mensagem de erro. Tá? Se sua matriz está no modo caractere e você tentar executar uma dessas operações, você vai obter uma mensagem de erro. Bom, então nós vimos em aulas anteriores que vetor, nós já vimos então nossas primeiras classes de objetos, que são vetores e matrizes. Tá? Ambos são homogêneos. E agora então nós vamos tratar do nosso primeiro objeto heterogêneo, que seria as listas. Tá? Por que heterogêneo? Bom, eu gosto de pensar em uma lista como sendo um gaveteiro. Tá? Ou seja, eu tenho então esse objeto e que eu tenho múltiplas gavetas. Eu tenho múltiplas gavetas dispostas ao longo de uma única dimensão.
Tá? Essa é uma outra característica importante. Essas gavetas a que eu estou me referindo aqui, o nome técnico dela, ou o nome comumente utilizado para listas é componentes. Tá certo? Então ela é unidimensional porque as suas componentes, tá, que nós estamos fazendo analogia aqui com essas gavetas, elas estão dispostas ao longo de uma única dimensão. Ou seja, essa aqui seria a gaveta número 1, a componente número 1, componente número 2, 3, a n e assim por diante. Tá certo? Uma característica muito importante de listas é que elas são recursivas. Por que recursivas? Porque elas são objetos que armazenam outros objetos. Ou seja, a lista ela é um objeto capaz de armazenar outros objetos. Aqui, no caso de vetores e matrizes, nós tínhamos que ambos armazenam valores, tá? Números, lógicos, caracteres e assim por diante. No caso de listas, você pode pegar, então, objetos inteiros e armazenar dentro das componentes da lista. E uma característica interessante das listas é que o que está armazenado em uma componente não tem a menor influência sobre o que está armazenado em outra componente. Por exemplo, eu poderia colocar aqui na primeira componente um vetor caractere, por exemplo. E poderia colocar aqui na segunda componente uma matriz lógica. Veja que no caso de uma matriz, eu sou obrigado a armazenar todos os elementos do mesmo modo. Mas no caso de uma lista, eu posso ter tranquilamente aqui um vetor caractere nessa primeira componente e uma matriz lógica nessa segunda componente. Eu posso ter um outro vetor numérico aqui, por exemplo, tá? Ou seja, não é necessário haver correspondência entre o que está armazenado em uma gaveta e outra, tá? Entre uma componente e outra. E isso é muito útil porque ele permite organizar a sua workspace colocando vários objetos distintos em uma mesma lista. Vamos fazer isso para mostrar como se faz, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha LS, então, esses objetos criados atualmente. Altura em centímetro, filtro, IMC, minha matriz, nomes e pesos. Se eu quiser criar uma lista contendo todos esses objetos, eu poderia fazer, então, list, tá? É o nome da função que cria a lista. E agora eu posso colocar esses objetos aqui. Alturas em centímetros, filtro, IMC, minha matriz, nomes e pesos. Tá? Deixa eu ver, digitei alguma coisa errada aqui. Altura centímetro. Tá? Olha só, então só para esse é um exemplo interessante. Eu digitei errado aqui e coloquei alturas centímetro. Tá? E a mensagem de erro que eu obtive é objeto alturas centímetro not found. Então, de cara, eu já imaginei que eu tinha digitado alguma coisa errada. Quando eu comparei, então eu vi que, na verdade, aparece aqui no comando ls que o nome do objeto é altura centímetro. Então, eu tenho que corrigir isso daqui para o comando funcionar. Tá? Perfeito. Então, com esse comando, nós criamos uma lista. Vejam que essas gavetas a que eu me referi, elas aparecem aqui, tá vendo? Essa primeira gaveta, ou primeira componente, ela agora contém uma cópia do objeto altura centímetro, altura cm. A segunda componente tem uma cópia de filtro, foi isso que eu coloquei aqui na segunda posição. A terceira tem uma cópia do IMC. A quarta tem uma cópia da minha matriz. E a quinta tem uma cópia de nomes. E a sexta tem uma cópia de pesos. Tá? Se eu quiser que essa lista ela fique disponível, tá? Eu preciso fazer uma operação de atribuição. Tá? Então, sei lá, minha lista, vou chamar de minha lista. Tá? Minha lista recebe essa lista aqui. Se eu fizer agora ls, eu vou ver então que apareceu agora esse objeto aqui na workspace chamado de minha lista. Eu posso então agora excluir os demais elementos. Então agora eu vou fazer remove, altura, os demais objetos. Altura cm, filtro, IMC, minha
matriz, nomes e pesos. Se eu executar isso daqui, fizer um ls, eu vejo agora que só existe um único objeto resultante na minha memória, que é no workspace, que é a minha lista. Ok? E veja, o fato de eu ter excluído, tá, isso aqui da workspace, esses objetos da workspace, não teve efeito sobre a minha lista. Tá? A minha lista permanece aqui com a cópia dos objetos que nós fizemos anteriormente. E veja que isso é muito mais organizado, porque agora todos essas informações aqui, elas estão dentro de um único objeto, que é minha lista. Tá? Então, se eu fizer um ls aqui, a minha workspace ela permanece limpa, tá? Organizada. Se eu precisar de alguma dessas informações, eu posso recorrer ao objeto minha lista. Ok. Então, com relação à criação de listas, é basicamente isso. Você pode obtê-la a partir da função list. No ato da criação dessa lista aqui, eu não resolvi nomear as componentes. Desculpa, eu não resolvi nomear as componentes. Tá? Eu posso fazer isso no ato da criação, vou mostrar como fazer isso adiante, ou eu posso nomear a posteriori. Então, eu posso fazer, por exemplo, names de minha lista, recebe, e agora eu posso dar nome às componentes. A primeira componente eu vou chamar de vetor alturas. Vamos não utilizar espaços aqui, tá, no nome de listas. Até posso, mas eu aconselho que não. Use o underline onde seria o espaço. Então, vetor alturas. A segunda componente, ela é o filtro, né? Vou chamar de filtro lógico. Não vou colocar acento também. A terceira componente é o IMC. A quarta componente é uma matriz. A quinta componente contém nomes. Eu posso dar o nome que eu quiser das minhas componentes, tá? Estou escolhendo aqui manter a consistência. E pesos, tá? Colocando maiúsculo aqui. Estou escolhendo botar maiúsculo aqui. Bom, antes de eu executar esse comando, veja. Vocês estão vendo que as componentes aqui, elas não estão nomeadas, elas aparecem com uma sequência de números. Estão vendo? Ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Por quê? Porque não estão nomeadas. Mas a partir do momento que eu executar isso daqui, se eu chamar novamente minha lista, vocês vão ver então que as componentes vão aparecer com os seus respectivos nomes. Eu acabei de dar esses nomes aqui, tá? Filtro lógico, IMC, matriz e assim por diante. Então é assim que a gente faz para nomear os elementos de uma lista. Como é que nós fazemos então para fazer indexação? A mesma ideia que nós já vimos para vetores. Deixe-me apagar isso aqui. A mesma ideia com apenas uma pequena modificação. Tá? Quando eu faço indexação, nós já vimos que o operador de indexação é colchetes. Não é isso? Tanto para vetores quanto para matrizes. O mesmo vale aqui no caso de listas. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar essa componente aqui da minha lista, eu poderia fazer então minha underline lista, colchetes, e então colocar, poderia fazer por posição, lembra que ela é unidimensional? Tá? Então, se eu quero selecionar a segunda componente, eu poderia colocar o número 2. Tá certo? Porém, é preciso tomar muito cuidado, porque esse tipo de indexação em lista vai retornar não apenas o que está dentro da componente, mas também a própria componente. Então, fazendo novamente a analogia com o do gaveteiro, você selecionar a segunda componente dessa forma equivale a você extrair a gaveta mais o conteúdo da gaveta. Então, se eu tenho um vetor lógico aqui dentro dessa gaveta, se eu faço minha lista colchete 2, o resultado dessa operação aqui não é um vetor lógico, mas sim uma lista também. Por quê? Uma gaveta, quando você fez essa indexação com esse número 2, você extraiu não apenas o conteúdo, que era um vetor lógico, mas também a gaveta, que é uma lista. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui a vocês o que eu estou querendo dizer com isso.
Se eu quero selecionar, por exemplo, vamos pegar o IMC. Digamos que eu quero selecionar esse vetor lógico aqui que está dentro de IMC. Tá? Ele aparece na 1, 2, 3, na terceira posição. Então eu poderia fazer minha lista 3. Tá? Bom, observem que isso daqui não é um vetor. Tá? Isso daqui não é um vetor. Como é que eu sei que isso daqui não é um vetor? Por causa dessa informação aqui. Ó. Se eu quiser realmente tirar a dúvida e ver que isso não é um vetor, eu posso fazer estrutura do resultado dessa expressão, minha lista 3. E nós vamos ver que isso é uma lista de uma única componente, ou seja, uma lista com uma única componente. Novamente, a função str é uma grande amiga de quem está utilizando o R. Qual que é a relevância disso? Por que eu estou fazendo tanto caso de informar que isso daqui não é um vetor, mas sim uma componente, uma gaveta de uma lista e junto com o seu conteúdo, que é um vetor numérico. Se vocês tentarem fazer uma média, por exemplo, em cima disso daqui, vocês vão obter uma mensagem de erro. Por quê? A função média, ela não opera sobre uma lista. Ela opera sobre vetores ou sobre matrizes, mas ela não opera sobre uma lista. Então, se vocês tentarem fazer essa operação aqui, isso vai dar uma mensagem de erro porque o resultado de minha lista 3 não é um vetor. Ela é uma lista. Tá? Ou seja, a indexação de listas, quando utiliza um colchete, do modo como nós fizemos anteriores, o resultado não é o conteúdo, o que está dentro da componente, e sim a componente junto com o seu conteúdo. Se nós quiséssemos, então, na verdade, indexar somente o conteúdo e não a componente junto, nós precisaríamos utilizar uma outra sintaxe um pouquinho diferente, que é o uso de 2 colchetes. Ou seja, nós teríamos que fazer minha lista, colchetes, 2. Bom, isso aqui é diferente, tá? Então, nesse caso, eu vou chamar de V aqui, se eu tinha um vetor dentro dessa componente, quando nós fazíamos a indexação utilizando essa operação aqui, minha lista, um único colchete, o resultado é uma gaveta com um vetor numérico dentro. Tá? Ou seja, o resultado disso daqui é uma lista. Por outro lado, se eu faço essa operação aqui, colchetes, 2, o resultado disso daqui é apenas o conteúdo, que nesse caso aqui é V. Ou seja, se isso daqui é um vetor, o resultado dessa operação aqui também é um vetor. Se isso daqui é um vetor, o resultado dessa operação aqui é uma lista com vetor dentro. Vocês entenderam a diferença? Então, onde é que isso se aplica? Voltando então ao R, se eu quiser calcular a média do vetor que está na terceira componente, que é o IMC, ao invés de utilizar um único colchete, eu tenho que utilizar 2 colchetes. Veja que agora a média funciona perfeitamente. Por quê? Bom, vamos ver então por que funciona. Minha lista, veja que, minha lista 3. Veja que o resultado dessa operação aqui, minha lista 2 colchetes 3, é um vetor. Como é que eu faço para descobrir que isso é um vetor? Eu posso aqui, então, estrutura do objeto resultante dessa expressão. Tá? Eu coloquei a expressão inteira aqui dentro da estrutura. Ele está me indicando, então, que esse objeto resultante aqui dessa expressão, minha lista, colchete 3, é um named num, abre colchetes, 1, 2.5, ou seja, é um vetor numérico cujos elementos estão nomeados com comprimento 5. Ficou claro para vocês? Então essa é uma distinção muito importante, pessoal. Um outro erro que eu vejo ocorrendo muito frequente, o pessoal tem às vezes dificuldade no R, com relação à indexação de elementos, de componentes de uma lista. Então se vocês quiserem extrair o conteúdo apenas e operar sobre esse conteúdo, utilizem 2 colchetes. Tá? Eventualmente, se vocês quiserem, na verdade, a componente mais o seu conteúdo, vocês vão utilizar um único colchete. Até aqui tudo bem? Ótimo.
Então, isso que nós acabamos de fazer é indexação por posição. E veja que nós colocamos apenas um único índice dentro do operador de indexação, tá vendo? Por que nós podemos fazer isso? Porque matrizes são porque listas são unidimensionais. Então basta uma única informação, um único número para conseguir endereçar qualquer componente de uma lista. Tá bom? Bom, uma outra maneira também de fazer indexação de listas, então nós vimos essa indexação que nós acabamos de ver, foi indexação por posição. Nós poderíamos também fazer essa indexação por nome, se a lista tiver com as componentes nomeadas, que é o caso da lista que nós temos aqui. Então, se eu quero selecionar a componente IMC, eu posso então fazer minha lista, o nome do objeto do qual eu quero selecionar, colchetes, e posso me referir à componente por nome. Então, eu tenho uma componente aqui, ó, chamada IMC. Tá? Caso vocês queiram verificar o nome das componentes, eu posso fazer names de minha lista. Ou eu posso fazer também estrutura de minha lista. Então, eu vou ver aqui que minha lista é uma lista de 6, e aqui ele vai mostrar então quais são essas componentes. A primeira componente aqui, ó, vetor altura, a segunda filtro lógico, a terceira IMC e assim por diante. Então, se eu faço minha lista IMC, tá? Esse resultado aqui é uma lista ou é um vetor lógico? Ou um vetor numérico? O que vocês acham? Espero que vocês tenham dito que isso daqui é uma lista, tá? Por quê? Como eu utilizei aqui um único colchete, o resultado é a componente mais o seu conteúdo. Então, como está indicado aqui, ó, a componente permanece. Ou seja, se eu tentar calcular a média de minha lista IMC, eu vou obter uma mensagem de erro porque esse resultado aqui, na verdade, é uma lista. Não dá para calcular a média em cima de uma lista. Se eu quisesse, ao invés de selecionar a componente mais o conteúdo, selecionar apenas o conteúdo, que é o vetor numérico IMC, eu poderia, então, colocar 2 colchetes. Agora sim, se eu fizer isso, eu obtenho esse objeto aqui, que é um vetor. Tá? Minha lista. Minha lista IMC é um named num, é um vetor numérico. Chama a atenção mais uma vez, veja que eu não estou colocando vírgula aqui dentro desses indexadores, porque matrizes são unidimensionais. A gente coloca vírgula aqui, desculpe, listas são unidimensionais. Então a gente colocaria vírgula aqui no caso de uma matriz, por exemplo, que seria bidimensional. Então você teria dentro do indexador uma primeira posição referente a linhas e uma segunda posição referente a colunas. Não é o caso aqui de listas, tá? Bom, um outro indexador específico, tá? Um outro operador de indexação específico de listas é o cifrão. Tá? Isso daqui não se aplica no caso de vetores ou no caso de matrizes. Mas no caso de listas, eu posso fazer indexação por nome utilizando esse operador de cifrão. Ou seja, eu vou entrar com o nome da lista, nesse caso aqui, minha lista. Em seguida, eu vou entrar então com esse cifrão, tá? É um operador de indexação de listas. E aqui eu vou colocar o nome da componente. Por exemplo, se eu quiser selecionar IMC, e lembrando que eu não ponho aspas, tá? Não ponha aspas aqui. Ok? Não ponha aspas aqui. Então vamos ver como funciona? Eu posso então, se eu quiser selecionar a coluna IMC, eu poderia ter feito dessa forma, sem nenhum problema, tá? Ou ao invés disso, eu poderia ter feito minha lista, cifrão, e olha que no RStudio ele já me dá a opção de selecionar a componente. Olha só que útil isso daqui. Então, outra dica que eu deixo para vocês, tá, pessoal? Sempre que vocês tiverem a opção de usar que o RStudio complete para você o comando, use essa opção. Por quê? Erro de digitação é uma fonte de erros muito grande nos seus códigos. Então, quanto menos você digitar, melhor. Quanto mais você puder aproveitar que o próprio programa complete os comandos para vocês, melhor, você vai evitar muito erro, tá? No nosso caso em específico, nós queremos selecionar o conteúdo da componente minha lista, que se chama IMC, tá? A componente chamada IMC, nós queremos extrair o conteúdo dela.
Então veja que o resultado disso daqui é um... O que vocês acham? É uma lista ou é um vetor? Veja que não aparece aquela informação, tá vendo? Como aparecia anteriormente, indicando alguma coisa a respeito da componente. Então, na verdade, se nós fizermos a estrutura disso daqui, estrutura de minha lista IMC. Ops, novamente, ó, tá vendo? Acabei de falar que digitação é um erro muito comum. Tá aqui um exemplo. Então, ó, veja que o resultado disso daqui é uma named num, vetor, tá? É um vetor numérico nomeado, tá? Com 5 elementos, e aqui estão alguns elementos dele, tá? Então, esse cifrão, fazer esse tipo de indexação, tá? Com cifrão, minha lista, IMC, é a mesma coisa, é equivalente a você fazer essa indexação aqui, ó. Tá certo? Ou seja, em ambos os casos, o resultado aqui não é a componente mais o conteúdo, e sim o conteúdo. Significando, então, que eu posso fazer, por exemplo, média de minha lista IMC sem nenhum problema, tá? Porque isso daqui retorna nesse caso, um vetor, porque é um vetor que está contido na componente IMC de minha lista. Tudo bem? Ok. Bom, apenas para finalizar, listas são extremamente úteis, não apenas para você organizar o seu próprio código, a sua própria workspace, mas também como resultado de análise. Vocês não precisam me seguir aqui, tá, em relação ao que eu estou fazendo agora, mas só para exemplificar, se eu fizer uma análise, por exemplo, digamos que eu queira fazer vamos fazer uma análise de variância, tá? Ou uma regressão, fazer uma análise de regressão. Então, existe um objeto aqui na memória do E, chamada de íris, tá? Nós vamos abordar bastante esse objeto mais à frente, é uma data frame, tá? Que já vem no próprio R. Mas digamos que eu queira fazer uma regressão, vou usar a função lm para isso, dessa variável petal length em função de sepal length, por exemplo, tá? Nós vamos ver como fazer isso mais adiante. Mas eu vou armazenar o resultado disso daqui. Eu vou armazenar o resultado disso daqui num objeto chamado de análise. E olha só, vocês estão vendo que o resultado dessa análise, o resultado dessa função LM aqui, que é uma análise de regressão, olha qual que é a classe desse objeto. É uma lista. Por que isso daqui é uma lista? Porque, na verdade, nós temos vários objetos distintos entre si que precisam ser armazenados que são o resultado dessa análise. Por exemplo, eu vou entrar aqui em análise. Eu vejo que tem uma primeira componente aqui chamada de coeficientes. Esses daqui são exatamente os coeficientes que foram estimados por aquela análise. Tá? Então, está o intercepto e o sepal length. Tá? Vamos ver a estrutura disso daqui. Então, veja como esse entendimento dos objetos, tá? Do R, das classes de objetos, pode ser bastante útil, mesmo quando você for trabalhar com análises mais aplicadas, que é o caso aqui. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que é um named num 1.2.2. O que vocês sabem? Como é que vocês interpretam isso daqui? Nós já vimos. O que significa isso aqui? É um vetor numérico com os elementos nomeados, com comprimento 2. Então, o resultado, o que está armazenado nessa primeira componente aqui, coeficientes, é um vetor numérico de comprimento 2. Vamos continuar aqui. Depois nós temos uma outra aqui, componente chamada residuals. Tá? E até aqui na estrutura ele já nos dá essa informação do que tem dentro de cada componente. Então, coeficientes, named num, 1, 2. Então, aqui tem um vetor numérico de comprimento 2. Aqui nos resíduos eu também tenho um vetor numérico, mas olha só, ele tem comprimento 150. Então, não dá para armazenar, mesmo em uma matriz, eu não poderia colocar junto os coeficientes com os resíduos, porque tem comprimento muito diferente. Tá? Um tem comprimento 2, outro tem comprimento 150. Efeitos, rank, valores ajustados, enfim, uma série de outras informações, tá? Modelo, olha só, aqui aparece o modelo, data frame e assim por diante, tá? Então, a ideia basicamente é o seguinte, nessas análises você vai retornar múltiplos resultados, que não necessariamente dá para conformar, tem o mesmo comprimento ou o mesmo formato. Então, ao invés de jogar tudo isso na workspace
de maneira completamente bagunçada, o que essas funções fazem é colocar os resultados todos dentro de uma lista. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Tá? Eu vou fazer um outro exemplo com análise de componentes principais, por exemplo. Então, eu vou fazer uma PRComp de íris, vou excluir a quinta coluna e vou armazenar isso daqui como, vou chamar de PCA. Tá? PCA recebe isso daqui. Não se preocupe em entender o que eu estou fazendo agora não, mas só para exemplificar que o resultado dessas operações, elas são normalmente retornadas na forma de listas, tá vendo? Ó? O meu objeto PCA, o resultado dessa análise que eu acabei de fazer aqui, ela foi retornada como sendo uma lista. Então aqui tem a informação a respeito do desvio padrão, tá, de cada componente. Veja que é um vetor numérico, tá? Por que eu sei que é um vetor? Porque só tem uma única dimensão. Então um vetor numérico e está aqui os 4 valores. Em seguida vem aqui a rotação. Também é um vetor, seria os coeficientes de cada variável. Então veja, está indicando aqui que é numérico, mas aqui aparece 12.4, 12.4. O que vocês interpretam isso daqui? É um vetor ou uma matriz? Uma matriz, não é isso? Porque essa vírgula aqui indica que ela é bidimensional. E aqui aparecem então os valores. Tá? Depois aparece um outro vetor numérico aqui, e depois aparece uma matriz aqui, tá vendo? Ó? Então veja que esses objetos resultantes dessa operação, dessa análise, eles não dá para colocar isso tudo, por exemplo, numa mesma matriz ou no mesmo vetor. Então, em razão disso, essas funções, tá? Com o exemplo aqui da PRComp, elas vão organizar os seus resultados ao longo de componentes de listas. Então, saber operar sobre listas é muito importante, tá certo? A gente vai ver vários exemplos mais à frente em que nós vamos utilizar, extrair informações das componentes de lista para fazer gráficos e assim por diante, tá bom? Então, basicamente, isso era tudo que nós tínhamos para falar hoje a respeito de listas. E qualquer dúvida, comentário, fiquem à vontade para postar aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou estar acompanhando, não garanto que eu vou conseguir responder todos os comentários, mas eventualmente eu posso até fazer algum novo vídeo para responder alguma pergunta mais frequente, tá bom? Muito obrigado.